começo até funciona. Você se promete ali uma recompensa, um dinheiro, descanso, agrado, qualquer coisa desse tipo, e vai. Mas a longo prazo tudo vai pelos ares. Você já tentou criar um hábito e ele simplesmente desapareceu assim que a recompensa acabou? Lá vai a sua galera aí dizer que é falta de força de vontade. Mas aqui a gente não trabalha com achismo, a gente trabalha com ciência. Então deixa eu te contar até para você entender o que você tem que manejar melhor na sua vida, para que esses comportamentos eles virem hábitos, né? Fiquem na sua vida. Um estudo que ele foi publicado em 2024, o título dele é assim, ó, What Happens When Payments End? O que acontece quando os pagamentos acabam? Eles analisaram justamente isso, o que acontece com o comportamento quando não tem mais recompensa final. E o resultado foi que os incentivos financeiros, eles até aumentam a frequência de comportamento no curto prazo. Você consegue sair da inércia, mas na maioria dos casos ele não tem esse comportamento se você parar de incentivar. Ou seja, você começa, mas você não continua com aquele comportamento a longo prazo. Isso acontece porque o comportamento ele fica dependente, nesse caso, de algo que é externo. A gente chama de consequência arbitrária, né? Não é natural ao começar, sei lá, uma academia, no final você ganhe um dinheiro. Você tem que começar a ficar mais sensível ao que aquela tarefa te traz. Por exemplo, comecei a academia, eu ganhei mais saúde, tô mais forte, coisas desse tipo. Então, quando esse empurrão desaparece, o hábito vai junto. Mas isso não é novo. Inclusive, quem usa procedimento de economia de fichas sabe disso, mas a gente pode conversar sobre isso num próximo momento, porque eu acho que às vezes alguns psicólogos apostam demais em economia de fichas, e eu acho que é um procedimento legal, mas que tem as suas nuances, e a gente vai precisar conversar sobre isso. Mas voltando aqui, lá em 2000, já tinha tal da teoria da autodeterminação, que explicava que os comportamentos sustentáveis precisam de uma motivação que é interna, né? E não apenas desse controle externo. Então, você precisa introjetar essa história externa dentro de você. É como se você precisasse transformar o incentivo externo em algo interno, e eles falam de 3 necessidades psicológicas que são fundamentais. A autonomia, então assim, sentir que você escolhe aquilo. Competência, que é sentir que você consegue fazer aquilo. E o pertencimento, sentir que você está conectado com aquela tarefa, com aquele hábito. Posso resumir? O comportamento precisa estar alinhado aos nossos valores. É por isso que a gente continua fazendo. Se não tiver, isso se perde. E quando a história do valor está presente, o comportamento deixa de ser esforço constante e passa a ser parte de quem você é. E aqui entra um ponto que é muito importante na prática clínica. Muita gente tenta construir hábito sustentando tudo na base de recompensa. Trabalha só pelo salário, estuda só pela nota, se cuida só pela aparência. Mas quando o sentido não está dentro, né, que não leva a um valor maior, então o comportamento não se sustenta. E mais, ele perde valor, né? A pessoa nem vê valor naquilo. O próprio estudo, esse que eu falei de 2024, ele discute que sem a internalização, o comportamento ele não vai se manter a longo prazo. Ou seja, não é sobre se recompensar mais, é sobre transformar essa consequência como algo mais natural, mais alinhado aos meus valores. Algo que gere identidade, porque o hábito duradouro, ele não sobrevive de prêmio, ele sobrevive de significado. E que tal você testar isso na sua prática? Escolhe aí essa semana um comportamento que você precisa iniciar ou mudar, né? E vamos buscar alinhar ele aos seus valores para conseguir sustentar e manter. Parece fácil, né? Mas é bem difícil. Mas o que me leva a esse lugar? Lá tem coisas interessantes que eu gosto, que fazem sentido para mim. É por esse caminho aí. Eu sou Bia Haut, psicóloga clínica, pós-doc em saúde mental, e amo vir aqui para a gente falar um pouquinho de psicologia de qualidade. Até a próxima!